Pessoal, com base nessas demonstrações do segundo trimestre aí da Oi, com todos os acontecimentos que vem acontecendo aí em relação à empresa, a gente já pode fazer um panorama geral de qual que é o plano, né, da Oi pós-recuperação judicial, também com base em tudo que já aconteceu em relação à empresa. Então, nesse vídeo, eu pretendo falar sobre o que a gente pode esperar aí da nova Oi, né? Principalmente em relação a Oi Fibra, resultado da arbitragem, perspectivas de receita, margem EBITDA, quando que vai começar a gerar caixa, o movimento da ação, que eu acho que é o que você mais quer saber, né? Como é que essa ação vai se comportar, quando que essa ação pode começar a subir, enfim, a gente sempre vai tentar aqui fazer uma conjectura com base nas informações que nós já temos, falar de dívida, caixa, como é que vai ser esse gerenciamento da dívida da Oi, e aqui eu já estou deixando esse assunto em especial já na tela aí pra gente discutir isso, né? É algo que vem, claro, né, dando uma certa preocupação para alguns investidores, da estratégia da Oi Fibra, enfim, vamos falar de bastante coisa. Eu vou pegar também aqui a própria apresentação do resultado pra gente comentar, né, a respeito da Oi. É uma das teses de investimento mais complexas que a gente tem aí na Bolsa de Valores, justamente pelo tamanho da empresa, né? A Oi é um mundo, né? É um universo, é muita coisa, são muitas questões, muitas variáveis diferentes dentro dessa tese de investimento. Antes de mais nada, se você está chegando aqui no canal Investir Sempre, muito prazer, meu nome é Guilherme Borges, sou contador e investidor de Oi, atualmente com 100 mil ações Oi BR3 em carteira. A Oi é a minha segunda maior posição, representa aí mais ou menos os 25% da minha carteira, então obviamente eu fico, né, procurando o máximo de informações possíveis para a gente poder consolidar, né, essa tese de investimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. Lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda, e muito menos de manutenção de ativos. Se inscreva mesmo aqui no canal, curta, comente aqui embaixo, comente sempre com educação, sempre em alto nível, qualquer ironia, xingamento, enfim, a pessoa é bloqueada e nunca mais ela consegue fazer nenhum comentário aqui no canal. Perfeito, pessoal? E antes de mais nada, se você quer fazer parte aí da carteira de clientes, né, do maior banco de investimentos da América Latina, com mais de um trilhão de reais sob custódia, obviamente eu estou falando aí do BTG Pactual, a maior e melhor instituição financeira aí em investimentos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então você já clica aí no primeiro link que está no primeiro comentário abaixo do vídeo, você vai ser direcionado para essa página aqui do, claro, né, BTG Pactual, mas através do seu agente autônomo de investimentos, pessoal da Forever Capital, só você digitar seu nome completo, seu e-mail, e aí, pessoal, não paga nada, você, né, dá o enter aí e entra em contato, o pessoal da Forever Capital vai entrar em contato com vocês e aí vocês vão conversar sobre o melhor tipo de investimento que você se adequa, como, claro, né, um investidor, uma pessoa que está buscando a valorização do seu patrimônio, com certeza, né? Então um abraço aí para Forever Capital. Eu faço parte, obviamente, né, também da plataforma de investimentos do BTG e é muito boa, tá, pessoal? Realmente é de primeira linha, os relatórios, essa coisa toda. Gente, a primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês, vamos falar sobre endividamento e caixa da Oi, o que esperar, né, agora nesse pós-recuperação judicial. A gente já sabe que a Oi já está nos finalmente. E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é o seguinte. A gente viu, né, que a Oi ela finalizou agora o segundo trimestre de 22 com caixa aí de mais de 5 bilhões de reais. Inclusive, a gente consegue ver, né, esse valor aqui, né, 5 bilhões de reais. E o que é o mais relevante, né, desse quadro aqui quando a gente analisa? 70% da dívida da Oi está dolarizada, tá? Está exposta em moeda estrangeira, isso aí é basicamente dólar, né? Quando a gente analisa o histórico de pagamento da dívida da Oi, fica muito claro, né, que a Oi ela só deve começar a quitar esses 70%, arredondando, né, da exposição da sua dívida em moeda estrangeira a partir do momento que o dólar, na minha visão, bater a casa ali dos 4,60, tá? Dos 4,60. Daí para baixo. Lembrando que a Oi ela ainda tem, né, inclusive muito dinheiro para entrar
Só no mês que vem, agora em setembro, né? 1,4 bilhão de reais que deve entrar aí dia 14, 15 de setembro, tá? Fora os valores aí que vão entrando ao longo do tempo, dos contratos satélites que a Oi fez aí nessa venda da Oi Fibra, mais o dinheiro, né, da venda da Vital, que deve entrar aí ao longo dos próximos enfim, meses, né, trimestres, né, só lembrando aqui, ó, segunda parcela da venda da Vital 1,3 bilhão e a terceira parcela 2,4 bilhão, ou seja, tem mais 3,7 bilhão só para entrar aí, 3,7 bilhões só para entrar aí da venda, né, da Vital, ainda é mais, né, mais dinheiro ainda. Também tem mais dinheiro para entrar da venda aí da Oi TV, né? Naquela parceria, né, que a Oi fez, enfim, com a Sky, né, da Oi TV. Ali são mais 786 milhões de reais aproximadamente para entrar. Mais o dinheiro, isso aqui é uma coisa que eu vou falar, ninguém comenta, né? Impressionante. Mais o dinheiro que tá para entrar da venda da participação ali que a Oi tinha na Spamar, que era uma empresa de satélite. A Oi tinha uma participação, se eu não me engano, de 19%. Ela vendeu essa participação para a Spasat, que é uma empresa espanhola. Isso aí ninguém comenta, nem mesmo a própria Oi não comenta muito sobre isso, né? E tem dinheiro novo, né, para entrar, entre aspas, novo, que não estava aí no nosso script, que é o do leilão, né, dos 8 mil sites ou das 8 mil torres de infraestrutura fixa, né, que deverão ser vendidos aí para a Highline por 1,7 bilhão de reais, sendo que já deve entrar esse 1 bilhão de reais agora em dezembro desse ano, tá, pessoal? Então, assim, quando a gente analisa o que nós temos aí de caixa e de endividamento da Oi, realmente ainda tem mais dinheiro para entrar. Só que o endividamento, eu sei que isso aí é algo, né, que preocupa, né, pessoal? Pô, a dívida total da Oi tá aí em 21,1 bilhões de reais e tal. Pessoal, a partir do momento que o dólar ele vai caindo em relação ao real, essa dívida total ela vai caindo também, tá? Eu não estou com a relação certa aqui, isso aqui, né, claro que dá para quantificar, né, fazer uma métrica e uma mensuração bacana dessa questão, mas o dólar caindo, se esse dólar chega aí, eventualmente para 4,60, 4,70, 4,50, a dívida total da Oi ela vai caindo também. Algumas pessoas falam assim, não, mas a Oi está muito endividada ainda, aqui não sei o que. Calma, cara pálida. Tem muita dívida da Oi em moeda estrangeira, especialmente em dólar. O dólar caindo, e pode ter certeza, se ele cair 10 centavos, 20 centavos, o impacto na dívida total da Oi vai muito para baixo. Por quê? Porque a exposição em moeda estrangeira é muito alta, né? 70% dessa dívida aí é em moeda estrangeira. Mas quando chegar o dólar ali a 4,50, 4,60, eu acho que a Oi ela tende a realizar, né, maiores quitações das suas dívidas no exterior. Claro que a gente sabe que aqui tem eu acho que um principal efeito, né, de entrar mais dólar no Brasil, o resultado dessas eleições, né, conforme o resultado que nós tivermos, o dólar pode despencar ou ele pode, enfim, voltar aí para 5,50, 5,60. Eu acho que esse é o principal gatilho cambial que a gente tem nesse curto nesse curto prazo, né? Então vamos ver aí o que vai sair. Mas eu acho que o grande ponto, né, a ser dito em relação a principalmente o endividamento, caixa e a relação dívida-caixa, né, que chega aí na dívida líquida, é que a dívida total está muito dolarizada, o dólar caindo, chegando, né, quem sabe a 4,60, 4,70, cai muito essa dívida total, já que 70% dela é em dólar, o caixa deve só entrar mais caixa agora até o final do ano, em virtude de todas essas vendas que nós tivemos, e é isso, né, assim, a Oi em 2022 é uma empresa que ainda está, claro, né, óbvio, em transformação, tá? Mas eu acho que é isso que a gente tem que considerar para o restante desse ano, né, de 2022 em relação a esse ponto. Vamos falar um pouco aqui da Vital, gente, já que a gente está nessa parte aqui da Vital. Claro que a Vital é uma parte muito relevante, né, para que a Oi ela possa implementar, principalmente, eu acho que duas questões, tá, gente? A Oi ela possa implementar talvez uma maior quitação da sua dívida através do IPO da Vital e também uma importante fonte de renda, tá? Lembrando que a Vital, gente, ela é uma coligada da Oi, né? Inclusive, quando a gente for analisar as demonstrações contábeis da Oi, quando a gente vai analisar, não vai aparecer ali na parte da receita líquida, ainda não vai estar porque a Vital está muito recente, né? Mas não vai aparecer as receitas que virão, na verdade, os lucros, né, que virão aí da Vital. Por quê? Porque a Oi ela está, né, no atual momento com 34% de participação na Vital.
Eu acredito que após o IPO, né, da Vital, a Oi ela vai ficar com uma participação entre 25% a 30%, deve vender uma parte disso aí, né, principalmente conforme tiver a situação da dívida aí da empresa. E usar esse dinheiro, obviamente, ou para quitar mais dívida ou para ampliar seus investimentos, especialmente ali, né, na Oi Fibra, Oi Soluções ou nos demais CNPJs da Oi. Vamos lembrar, tá, gente, que a Vital ela já solicitou, né, um registro na CVM categoria B para divulgação regular dos registros financeiros e operacionais. O que isso significa? Por que isso é importante? Para que as empresas elas possam abrir, fazer o seu IPO, elas têm que ter 3 anos, né, de divulgação de resultados financeiros e operacionais junto à B3, junto à CVM, enfim. E aí por isso que tem esse registro. Então elas divulgam aí para os órgãos oficiais, aí no caso, né, não seria nem órgão, a autarquia, né, na CVM, vai publicando, né, 3 anos publicado, e aí ela pode, esse é um dos pré-requisitos, tá, para fazer o IPO, tá ok? Então eles já estão, quando você olha essa parte aqui de baixo, eles já fizeram, né, esse registro lá justamente, já pensando no IPO mais para frente. Isso deve acontecer, esse IPO, gente, na minha visão, lá para 2024, tá? Esse que é o ponto. E a Vital é muito importante essa empresa ir bem, porque a Oi ela tem aí sim, dentro de uma de suas subsidiárias, que presta serviço para a Vital, que é a Serrede, tá? Serrede ela faz principalmente a manutenção dos cabos de fibra ótica da Vital, e a Serrede é 100% da Oi. Então é muito importante, né, que a Vital ela continue crescendo, porque ela crescendo, né, a Serrede, que é uma empresa satélite ali da Vital, vai também, né, indo, né, surfando, né, nessa mesma onda aí da Vital, vai ir se dando bem, né? Então a Vital ela ir bem significa a Serrede também ir bem, né? Então esse é um detalhe muito importante. Vamos indo um pouquinho mais aqui para cima, só para a gente comentar de alguns outros pontos. E aqui, pessoal, eu já quero comentar com vocês dos novos ativos, tá? Eu já falei da Serrede, a Serrede ela representou nas receitas aqui do conglomerado da Oi, nesse segundo trimestre, 93 milhões de reais, tá? O que nós podemos falar, né, da Serrede e dos outros ativos, né, da Oi? Bom, a Serrede é um ativo muito importante, a Tato, né, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui nesse canto inferior direito, é outro ativo, né, uma outra subsidiária integral muito importante da Oi, com um número muito expressivo de funcionários, né, 9 mil funcionários conforme eles divulgam aqui. A Serrede, a última atualização que nós tínhamos é que eles estavam com 23 mil funcionários, e nós temos também, né, outros CNPJs aí da Oi, né, como por exemplo a Oi Play, Oi Expert, Oi Place, né, e possíveis possíveis joint ventures, né, que a Oi ela pode fechar futuramente, né. O que é a grande questão, tá, pessoal, que a gente fala aqui, e obviamente aqui eu não vou explorar muito Oi Soluções e Oi Fibra, que são outras subsidiárias, mas especificamente desses pontos aqui, dessas subsidiárias, entre aspas, nascentes, né, ou que estão aí ganhando uma maior maturação, como a Tato e a Serrede. Gente, a estratégia do crescimento da Oi, principalmente assim, a estratégia da nova Oi, tá centrada no seguinte, e aí a gente tem que ser sinceros, né? Os ativos mais maduros do conglomerado Oi foram praticamente todos vendidos. Tudo veio, praticamente quase tudo vendido. Data Center, aquelas torres lá, né, que foram vendidas lá atrás, se eu não me engano foi para a Highline também, agora tem mais torres sendo vendidas para a Highline, a Oi Móvel e a própria Infracore. Infracore era um ativo nem tão maduro assim, mas a grande questão da Infracore, né, uns 400 mil quilômetros de fibra ótica, que agora acabam se concretizando, enfim, ou se moldando aí na empresa Vital, né. Mas o restante da Oi, pessoal, o que fica é basicamente de novos negócios, né? Então a nova Oi, ela nasce basicamente estruturada em novos CNPJs ou CNPJs que já nasceram, mas que vão precisar, né, de mais maturação, como é a Oi Fibra e a Oi Soluções, e de outros CNPJs que sequer estão dando receitas atualmente, tá? Inclusive, alguns deles devem ser divulgados mais para frente, isso que eu imagino. A Tato, por exemplo, né, é um desses negócios, eles não falam, né, em qual é a receita que essa empresa ela tá, né, gerando aí para a nova Oi, mas enfim, né, é um outro CNPJ que deve trazer receitas aí no médio prazo. Inclusive, já com um contrato, né, com a Sky, parceria comercial com a Oi Soluções. Então, é um negócio nascente, né. Vamos falar aqui inclusive, pessoal, já indo nessa linha, só para a gente fechar esse raciocínio,
a chave, né, e o risco de você investir na nova Oi, né, está justamente, é a chave e o risco, tá? É justamente a criação, né, e a maturação desses novos negócios, né, que assim, eles nascem com a marca Oi, né, nacionalmente conhecida, uma marca já consolidada, nascem também com uma estrutura, né, da própria empresa, da própria Oi. A estrutura essa é material humano, físico, tecnológico, até financeiro, né, porque a Oi ela tá com caixa agora um pouco mais robusto, né, aliás, bem mais robusto do que estava antigamente, e esses novos negócios eles são baseados, né, principalmente em tecnologia e utilizando a penetrabilidade da Oi Fibra, né, também é algo muito importante, a gente vê especialmente na Oi Expert, enfim, né, em alguns outros, Oi Play, em alguns outros CNPJs, inclusive em CNPJs que estão aí para nascer, tá? É claro que a gente tem que comentar também, né, gente, que quais são os dois grandes motores impulsionadores aí da Oi nesse curto, né, enfim, nessa nova Oi, principalmente agora para esse curto espaço de tempo de 2022, que ainda resta desse ano, né, e também para 2023. Oi Fibra, né, Oi Fibra e Oi Soluções. Aqui a gente está olhando a Oi Soluções, mas vamos pegar aqui especificamente a Oi Fibra, que eu acho que a Oi Fibra é algo bem importante para a gente comentar. A Oi Fibra, gente, a minha perspectiva para ela agora para 2022 é de 4,5 a 5 milhões de clientes, tá, para 2022, especialmente nesse investimento, que agora que a Oi está com dinheiro, está com caixa, fazendo investimento muito forte, por exemplo, com propaganda aí do Whindersson Nunes, né? Igual vocês estão vendo aí, eu já fiz vídeo falando sobre isso. É o Whindersson Nunes, vai fazer propaganda na TV aberta, fazer também, né, promoções 400 mega aí de internet, né, através da Oi Fibra por R$100 por mês, débito em conta, ganha mais o Oi Expert, enfim, né? Esses tipos de marketing, de propaganda, são medidas aí de crescimento da sua base de clientes, né? Então eu acredito que é bem plausível que ao final de 2022 a gente chega em 4,5 milhões de clientes, tá? Quem sabe se conseguirem acelerar muito até em 5 milhões de clientes. Agora que a empresa ela tá com caixa, tá com dinheiro, né? Claro que a expansão de clientes da Oi, especialmente nesse primeiro trimestre, da Oi Fibra, né? A expansão de clientes da Oi Fibra nesse primeiro trimestre foi muito prejudicada, porque a empresa não estava com caixa, né? Tava com uma situação de caixa bem complicada. Imagino, né, que ela deve chegar a uma receita no quarto tri de 2022, a Oi Fibra, em 1,3 bilhão. Já no terceiro tri, né, a sua receita vai ultrapassar, né, muito possivelmente aí a casa de R$1 bilhão, já que no segundo tri foi de 958 milhões, então 1,3 bilhão é isso que eu estou jogando aí para o quarto tri de 22, e a tendência, né, gente, que seja a maior provedora de internet banda larga, claro, né, baseada na tecnologia da Oi Fibra, na minha visão, a maior do Brasil é ao final de 2024, né, e essa receita legada, né, que a gente vê principalmente ali dos clientes de cabo coaxial, cabo de cobre, né, aquela questão do cobre, deve ficar, para mim, na minha visão, zerada, ou praticamente zerada, até junho de 2023. Então essas são as minhas perspectivas em relação à Oi Fibra. Mas por quê, né? Essas expectativas, principalmente na adição aí de novos clientes. Porque a Oi está com caixa para investir em propagandas, em marketing, essa coisa toda, pagando o Whindersson Nunes aí, né, que deve ter um cachê caríssimo para fazer, né, enfim, essa propaganda, essa coisa toda. Um outro detalhe, né, muito importante, que foi citado muito pelo Rodrigo Abreu em relação a esse ponto, foi justamente aqui, ó, mudança no ICMS, essa queda do ICMS, né, foi algo muito importante aí para nós, brasileiros, uma mudança no ICMS na maioria dos estados brasileiros, faz o quê? Protege clientes do impacto inflacionário e possui redução da rotatividade e melhora aí do ARPU e das tendências de receita da companhia para o terceiro tri de 22. Por que isso? Né? Porque você reduz o valor da mensalidade aí enfim, do pagamento mensal, né? Da mensalidade do pagamento da Oi Fibra. Se não reduzir o valor, pelo menos deixa ele igual, tá? E aí o que acontece? Você consegue colocar mais clientes para dentro da sua carteira de clientes da Oi Fibra. Isso que é muito importante, né? Então, e a gente sabe, né, que a gente está falando o quê? De conectividade, internet, telecomunicações, é um serviço essencial, por isso que o ICMS caiu, né? Foi uma excelente iniciativa aí que o governo federal teve, e aí a gente vê como que isso está, né, causando um impacto positivo, não só na redução da inflação. Teve meses que teve deflação, inclusive, né? Deflação é o contrário da inflação, mas como
isso tende a favorecer, né, principalmente as empresas aí na expansão da sua base de clientes, né? Um outro detalhe, pessoal, que eu acho que é muito importante, então assim, vocês estão vendo como que é algo bem complexo, né, a gente falar na Oi, porque tem muita questão, tem muita coisa, né, relacionado à empresa, né? E aqui eu já queria comentar com vocês o seguinte, o processo de arbitragem, que eu acho que é algo muito importante, né? E aí, talvez, principalmente agora, para final de 2022, início aí de 2023, vai ser a grande questão, um grande ponto, né, que nós estamos aí comentando. O processo de arbitragem e também essa migração aí da concessão para autorização. Pessoal, o que está em jogo, pessoal, inclusive eles colocam aqui, a Oi já divulgou esses valores, são 16 bilhões de reais, né? No processo de arbitragem que está sendo conduzido aí numa Câmara de Arbitragem Internacional. Se a Oi levar todo esse valor, né, inicialmente ela deve usar, na minha visão, né, para bater nos 12 bilhões, né, que a Anatel está cobrando na migração da concessão para autorização, lembrando que isso aí, né, esses 12 bilhões, né, que a Anatel cobra, né, na migração aí da concessão para autorização, é um valor que, assim, na minha visão, extremamente elevado, né? E vamos lembrar, né? Mas enfim, faz parte, né? E vamos lembrar que isso, se a Oi conseguir levar os 16 bilhões, isso aí é algo que está sendo ainda, né, contestado, vai ter a Câmara de Arbitragem, essa coisa toda, diversos ritos procedimentais em relação a esse ponto. Inclusive, Ederson Carvalho, né, nosso amigo aí, tem um canal Ederson Carvalho, grava um excelente vídeo sobre a questão da arbitragem. Vejam esse vídeo dele, tá, gente? Do Ederson Carvalho, um amigo nosso aí, produz um material de excelente qualidade sobre a Oi. E quando a gente fala, né, na migração da concessão para autorização, a gente está falando em regimes de prestação de serviço público, né, por parte de entes privados. Qual que é a grande questão dessa migração? Que isso deve trazer importantes reduções aí no OPEX da empresa, que são os desembolsos, né, são os gastos que a Oi ela tem na manutenção dos seus serviços operacionais, né? Então, justamente ali naquela questão de custos e despesas, a Oi ela indo para o regime, né, de autorização, ela tende a conseguir reduzir bastante os seus gastos e despesas operacionais, tá? E eu acho que esse é o mais importante. Então, assim, se a Oi ela leva esses 16 bilhões, né, 12 bilhões já vai aí para a migração, que é o que a Anatel está cobrando, né, na migração da concessão para arbitragem, e o que sobrar disso aí, né, mais ou menos uns 4 bilhões, alguma coisa assim, a diferença ela deve ser utilizada para bater a dívida que a Oi tem junto à Anatel, que atualmente está em torno aí de 7,2 bilhões de reais, tá? E aí, perfeito, né? Se essa dívida vai eventualmente para uns 3 bilhões, lembrando, né, que a Oi já tem todo um plano estruturado de pagamento dessa dívida, vai ser excelente. E só lembrando, tá, gente, que tivemos um grande avanço também recentemente no marco das ferrovias, né, ali no Ministério da Infraestrutura, lá do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que foi a migração, né, do regime de concessão para autorização. Qual que é a grande questão dessa migração, né, de regimes aí de serviços públicos, né, que são executados por entes privados? A autorização é um regime muito mais flexível, né, muito menos engessado do que a concessão. E as empresas elas têm uma liberdade maior de alocar os seus recursos e principalmente têm mais facilidade de economizar, de promover economias aí nos seus custos e despesas, né? Então isso aí é algo excelente, muito importante, né? Quando a gente fala no processo de arbitragem, enfim, principalmente nessa migração. E claro, né? O processo de arbitragem e as suas consequências, né? Primeiro, na migração ali da concessão para autorização, que é um outro assunto, né? Mas que, enfim, que é algo que está totalmente ligado uma coisa com a outra. E a segunda consequência é nesse possível abatimento da dívida que a Oi vai ter aí com a Anatel em relação a uma vitória, né, na arbitragem. Pessoal, claro que assim, eu estou falando isso tudo se a Oi conseguir levar esses 16 bilhões, né? Eles inclusive colocam aqui, a arbitragem deve compensar a Oi pelo desequilíbrio econômico durante mais de 20 anos de concessão. Perfeito, né? Mas vamos ver se ela vai levar, né? A gente espera que leve, enfim. Vocês estão vendo como que isso aqui é, né, um prazo é um prazo elevado, né? Então, assim, bastante tempo. A gente está ainda
em agosto de 2022, a perspectiva deles, né, que a assinatura aí, né, decisão final, com potencial do cálculo, enfim, assinatura do termo de autorização para serviço, publicação no Diário Oficial da União, é lá para fevereiro, março de 2024, tá? Então tem 1 ano e 8 meses, 7 meses aí pela frente, tá, gente? Então é algo bem relevante. Quando a gente fala relevante em termos de prazo, tá? Mas assim, só da Oi já conseguir fazer essa migração da concessão para autorização e ainda com essa diferença bater dívida com a Anatel é algo esplendoroso, tá? E deve ser um grande gatilho aí para as ações da Oi. Agora já vamos falar em gatilhos, né, gente? Você sempre que eu acho que talvez seja o ponto que mais interessa. Quais são os gatilhos da Oi para que a empresa ela comece a divulgar aí, né, uma valorização, divulgar não, né, para que nós vejamos uma valorização no valor de mercado aí, claro, da Oi. Gente, o primeiro grande gatilho é óbvio, né? Claro que é a saída da recuperação judicial. É isso que eu venho falando aqui no canal há muito tempo, né? Então isso deve acontecer. Espero que na próxima semana, né, já nos próximos dias, mas eu acho que esse que é o grande ponto. Um outro gatilho, e aqui eu não vou colocar tanto no espaço crescente temporal, mas o outro gatilho é a própria arbitragem. Isso é uma questão óbvia, né? Essa arbitragem vai trazer importantes vantagens para a Oi, especialmente na sua economia de custos e despesas, né? E também numa possível redução aí da dívida da Oi junto à Anatel, claro, né? Se a Oi conseguir levar esses 16 bilhões aí de reais. Então vocês estão vendo que a Anatel ela não vai ter que pagar, né, necessariamente dinheiro para a Oi. Não é isso, né? Isso aí, esses valores, né, que eventualmente a Oi ganhar da arbitragem, eles serão compensados, tá? Então a gente imagina que outros gatilhos, né? Os outros gatilhos é a empresa começar a gerar caixa, que eu acho que a Oi ela vai começar a gerar caixa já em 2023, né? Gerar caixa positivo, obviamente. O outro gatilho vai ser a quitação de mais dívidas. Por quê? Porque a partir do momento que a Oi ela quita dívida, que ela vai quitando dívidas, né? Ela vai pagando menos despesa financeira, que é justamente as despesas com juros, de rolagem, né? De manutenção dessa dívida. Mas isso deve acontecer, eu acho que já no final do ano a Oi ela deve pagar alguma parte mais relevante da sua dívida a partir do momento que o dólar cair, mas eu vejo esse um gatilho muito importante. Então, e assim, pessoal, é muito importante, e claro, né, a empresa começar a dar lucro, né, que eu acho que também, tanto gerar caixa, dar lucro é a partir de 2023. Quando de 2023? Muito difícil de tentar prever agora, talvez aí, segundo, terceiro, quarto tri de 2023 em algum desses momentos, tá? Mas assim, pessoal, é muito importante dizer que é o seguinte, o mercado ele antecipa tudo, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, arbitragem, que não sei o que, novas fontes de receita da Oi, o mercado, né, os grandes investidores, né, gestores de ativos, essa coisa, tudo isso eles já observam e precificam antes. Então essa que é a grande questão. Ah, mas eu vou esperar para investir pesado na Oi quando ela começar a dar lucro? Beleza. Você pode até fazer isso, mas os grandes investidores eles já vão fazer isso antes, tá? Porque a grande questão do mercado é justamente isso. Você antecipar cenários, né, e investir em empresas antes desses cenários se concretizarem. Claro que cenários positivos, né? A Oi ela nasce aí, né? A nova Oi, então, inicialmente, é isso que a gente está vendo, né? Com uma receita de 10 bilhões ao ano, né? Isso aqui que a gente já está vendo aí, inclusive de uma maneira bem clara agora nesse segundo trimestre. A margem EBITDA da Oi inicialmente em torno aí de 22%, né? Começar a gerar caixa e dar lucro, na minha visão, 2023, tá? Então ainda tem que ter mais paciência em relação a esse ponto. É claro que a arbitragem, né, a conclusão aí da arbitragem, enfim, ou as decisões parciais da arbitragem são muito importantes na geração de lucro da Oi a partir do momento que a Oi ela consegue reduzir a sua estrutura de custos e despesas, tá? Mas os grandes investidores eles sabem disso tudo. Então, obviamente, eles vão se antecipar antes, né, investindo na empresa antes. E é isso, tá, gente? As perspectivas que a gente, com base nos dados que nós temos atualmente, as perspectivas são essas, tá? Não vou ficar me estendendo aqui demais, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é isso que a gente pode esperar para a nova Oi, especialmente agora para esse curto espaço de tempo, tá? Muito dinheiro ainda para entrar, tá, gente? E é só esperar esse dólar cair, que uma parte substancial da dívida da Oi
deve cair. Assim, e para finalizar, né, em relação à Vital é igual ao Brasil, né? Os dois estão condenados a dar certo, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Quando o pessoal fala que o Brasil é um país que está condenado a dar certo, a Vital também é uma empresa que, na minha visão, ela já nasce condenada a dar certo. Tem alguns que falam, não fala condenada, fala predestinada. Tudo bem, está predestinada a dar certo, né? Para agradar todo mundo. Mas assim, vamos ver como é que vai ser esse IPO da Vital e como é que vai estar a dívida da Oi até lá. A minha vontade pessoal é que a Oi ela não vendesse, né, nada aí da sua participação que ela ainda tem na Vital, cerca de 34% no IPO. Né? Eu gostaria que a Oi ela não vendesse a sua participação nesse IPO aí da Vital. Mas o Rodrigo Abreu fala, né, que é muito importante a Oi vender, enfim, né, uma parte aí da sua participação da Vital. Enfim, por quê? Porque a Vital vai ser uma máquina de gerar caixa, de gerar lucro, né, de, enfim, pagar dividendos, essa coisa toda. Mas mesmo que eventualmente a Oi ainda fique aí com uns 30% da Vital, ou que seja 25%, a Vital vai ser uma importante fonte de receitas aí para a Oi. Só que a receita da Vital ela vai entrar pelo método da equivalência patrimonial, né, gente? A receita de equivalência patrimonial, que é um outro tipo, né, de reconhecimento contábil. Enfim, quem é contador sabe muito bem do que eu estou falando. Mas não é, na verdade, assim, não é nem a receita da Vital, é o lucro da Vital, né? A Vital, o lucro dela que vier para a Oi, né, é inicialmente reconhecido como uma receita, né, de equivalência patrimonial, enfim, que é justamente a parte que a Oi tem na participação, né, do lucro da Vital. E a Vital é uma importante empresa, né, uma importante fonte de recursos aí para a Oi, principalmente para o seu longo prazo, tá? Então é isso. Gente, a Oi ela tá renascendo, tá? O que nós vimos nesses leilões, essa coisa toda, foi assim, a empresa ela deu um reset, perfeito. O que ficou dentro da empresa são negócios novos que a Oi ela tá aí batalhando, né, para crescer. Oi Soluções, Oi Fibra, né, os dois grandes motores iniciais, mas também tem a C-Rede, que é uma empresa que está totalmente interligada à Vital, né, porque ela presta aí serviço de manutenção da Vital. Já deu aí 93 milhões de receita agora no segundo trimestre. A Tato, que a gente ainda não viu receitas, mas também tem a Oi Play, a Oi Place, Oi Play, Oi Place, Oi Expert, enfim, né? Diversas outros CNPJs que a Oi ela vai criando, maturando, que serão novas fontes de receita aí para o conglomerado Oi. Então, assim, a empresa ela deu um reset, ela está começando, né, do zero praticamente, e aí a gente tem que ter o quê, né, pessoal? Paciência, né? Paciência para que o trabalho seja feito, as receitas elas sejam aí, né, maturadas, elas sejam, elas venham, e aí a gente vai ver, claro, né, fluxo de caixa sendo crescente, positivo, lucro vindo, essa coisa toda, né? Então, quem é investidor de longo prazo, claro, né? Primeiro a gente planta para depois a gente colher, né? É isso que a gente espera. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal. Eu acho que deu para falar muita coisa aqui da Oi. A Oi é um universo, né? Um mundo de questões, né? É um case bem complexo, né? Mas a gente vai tentando destrinchar da melhor forma possível, né? Conforme a complexidade aqui dessa empresa, que são várias as variáveis que influenciam, né, no entendimento da tese, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, curta, compartilhe. Lembrando que nada que foi dito representa recomendação nem de compra, nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo com bastante educação, né, em alto nível. Se for mal educado, vai ser bloqueado, nunca mais vai conseguir comentar aqui. E curta esse vídeo, né? Compartilhe o vídeo aí no Facebook e em outros lugares. Muito obrigado, gente. Forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Fui!